Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre industrialização e urbanização no Brasil. Na aula passada, nós fizemos um comparativo entre o urbano e o rural. Então, na sequência do capítulo 2 do módulo de vocês, nós vamos trabalhar com a industrialização e a urbanização no Brasil. Bom, até meados do século XX, a população do Brasil ela era essencialmente rural. Atualmente, a população brasileira ela é predominantemente urbana. Essa mudança ela foi resultado de processos de industrialização e de urbanização no Brasil. Então, assim, que favoreceu esse processo, a intensificação dessa urbanização? Justamente a modernização no campo. O campo foi modernizado, consequentemente, houve desemprego, associou-se aí o êxodo rural, passou a ter a prática do êxodo rural, que consequentemente promoveu um inchaço urbano, a movimentação das pessoas residentes no campo para agora residir na cidade, favorecendo aí, com a ajuda da industrialização, um processo de urbanização. Então, diante do desenvolvimento das indústrias, houve alguns estímulos que favoreceram a este crescimento. O crescimento e o aperfeiçoamento do parque industrial brasileiro, através de estímulos do governo. O governo passou a investir em indústrias de base, em indústrias de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, eletrônicos, além de investimentos em setores de infraestrutura como transporte e energia. Esse estímulo aí favoreceu a produção nacional, ou seja, conhecida como industrialização por substituição das importações. Então, o processo de urbanização, como eu já falei anteriormente, ele vem associado à mecanização do campo. Como consequência, nós temos a reorganização do espaço geográfico brasileiro. Aqui nós podemos perceber a expansão de áreas urbanas e já começa a se ter o surgimento de novas cidades. Então, por consequência, se existe uma escala maior, o êxodo rural. Então, o que acontece com essa população que outrora era rural, ela começa a crescer, então a população agora se torna predominantemente urbana, Então, se você observar aí, o gráfico ele traz uma característica de que a população ela nem sempre foi prevalecente urbano. Então, até meados do século XX, a população do Brasil era essencialmente rural. Note aí. Então, depois, com o passar do tempo, a partir do momento que o país passa por um processo de industrialização, esse panorama ele se inverte, Então, agora eu tenho uma população predominantemente urbana, certo? Outra consequência que é importante salientar foi que a partir do momento que o Brasil ele começa a substituir a questão da importação por produção aqui, houve também um estímulo ao consumo dos produtos brasileiros. Bom, a atividade industrial ela não aconteceu de maneira homogênea no país, certo? De que forma isso se deu? Alguns fatores foram determinantes no desenvolvimento da indústria em algumas regiões dentro do Brasil. Como é que sucedeu? Foi levantado alguns fatores, algumas características, alguns itens necessários para que fosse instalada as indústrias, Então, um fator que pesou muito foi a mão de obra qualificada para o tipo de trabalho industrial. Então, de acordo com a quantidade, com a qualidade
com a necessidade era buscar uma mão de obra qualificada. Então eles faziam uma espécie de mapeamento para saber onde é que eles iriam ter uma quantidade maior para instalar essa indústria. Então, outro fator importante, a presença de matéria-prima. Então, para fabricar os produtos, eles precisam da matéria-prima. Então, a indústria ela tem a necessidade. Então, eles pensavam muito na questão do transporte, de quem vai lá retirar dessa devolutiva, dessa chegada, da saída desse material. Então, tudo que está mais perto chega mais rápido. Tudo que chega mais rápido, a produção também não para. Então, tudo era muito bem organizado, muito bem estruturado nesse sentido. Então, a infraestrutura ela também tinha necessidade de ser padrão, de ser adequada. Ou seja, a fonte de energia, o transporte, entre outros. Então, e por fim, onde estava esse mercado consumidor? Então, eu já tenho a mão de obra, eu já tenho a matéria-prima perto, eu já tenho a infraestrutura adequada, agora eu também preciso estar perto de quem vai poder pagar, de quem vai poder consumir, comprar. Então, o mercado consumidor também vogava nessa questão de fatores. Bom, o processo de urbanização, ele também não aconteceu de maneira homogênea no país, certo? Nos locais de mais intensidade, se formou aquilo que se chama de metrópole, certo? O que é uma metrópole? É onde encontramos diversos tipos de indústrias, hospitais, universidades. Então, assim, algumas cidades elas exercem influência em vários aspectos socioeconômicos. Então, para auxiliar esse planejamento, essa administração pública de metrópoles, o município vizinho, o governo federal definiu a região metropolitana. Então, o que é uma região metropolitana? São grupos de municípios que recebem influência de uma cidade. Então, aqui eu tenho o mapa da região metropolitana de Salvador. Então, note que nós temos aí Mata de São João, Pojuca, São Sebastião do Passé, certo? Simões Filho. Então, aqui são municípios que recebem influência de Salvador. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem as suas... consegue viver sozinho, consegue caminhar sozinho, mas todos eles estão chamados fazem parte da RMS, que é o que nós chamamos de Região Metropolitana de Salvador. Bom, na página 15 do módulo de vocês, traz esse texto complementar, e eu acho interessante porque ele traz consequências das cidades e dos problemas urbanos. Então, assim, o processo de urbanização no Brasil ele provocou um crescimento de número de cidades do país, como a gente pôde perceber. Então, uma das consequências foi o êxodo rural. Isso provocou um aumento da população e formação de cidades, e depois metrópoles e regiões metropolitanas, certo? Então, esse crescimento, ele fugiu do controle. Então, foi um crescimento desordenado dessas zonas urbanas. Então, essa ocupação, ela também vai trazer, por consequência, uma infraestrutura deficiente. Vai faltar, não é o suficiente para atender a necessidade da população, não é, porque é muita gente. Então você vai ver no noticiário todo o panorama do país, você vai ver situações como habitações em áreas impróprias, falta de saneamento básico, desemprego, O desemprego ele vai vir de maneira abrupta, porque você vai perceber aí que a cada dia que passa
a informalidade ela vai aumentando. O que é uma informalidade? As pessoas que têm a idade de trabalhar, aquelas pessoas que fazem parte da população economicamente ativa, elas não encontram emprego, aqui elas estão desempregadas. Então, o que é que elas vão fazer? Elas vão buscar alternativas através da informalidade. E o que são os trabalhadores informais? São aqueles trabalhadores que trabalham sem a carteira assinada, sem seu direito trabalhista assegurado, férias, 13º não recebe, entendeu? Então, assim, essa má distribuição de renda no país, ela vai favorecer diretamente ao índice alto de pobreza. Então, vai contribuir também para o aumento da criminalidade no espaço urbano. Então, assim, o Brasil hoje está entre os países mais violentos do mundo. Por quê? Justamente por conta desta urbanização, desse crescimento urbano desordenado. Então, o que acontece? Não tem emprego no campo, eu vou para a cidade. Na cidade não tem emprego, eu vou para a informalidade. Mas a informalidade não me dá uma qualidade de vida. Então, eu vou para a vida fácil, que é a vida do crime. E acontece o que a gente vê aí, né? Então, muita gente em perigo, roubos, sequestros, agressões, cada vez mais comum nas cidades brasileiras, né? Então, é uma precariedade em todos os sentidos, é um dos problemas urbanos, um dos vários problemas urbanos, né? Então, nós temos aí a precariedade, nós temos a desigualdade de moradia, de emprego, a informalidade. Então, aqui é um texto que, embora seja curto, ele vai trazer um panorama das cidades do país. Enfim, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu gostaria que você associasse a leitura desta página 15 justamente com as consequências, principais problemas ambientais que também vai surgir nas páginas 16 e 17. Então, assim, ele vai lhe trazer uma visão de problema ambiental no espaço urbano e no espaço rural brasileiro. E eu quero que você destaque para mim quais são esses problemas, ok? Então, eu vou ficar no aguardo. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.